É quase como se estivesse a começar uma criação, digamos assim, porque quando a gente quando começa, digamos, sempre nesse vazio total, não é? E, e esta semana eu sinto-me um pouco assim, completamente, digamos, assoberbado por uma quantidade de assuntos que me estão aqui a entusiasmar e alguns, obviamente, a aborrecer também, porque faz parte desta nossa vida, mas tem sido semanas de grande transição, acho eu, e sente-se também, provavelmente, na nossa relação com a dimensão social. Há qualquer coisa que, pelo menos se diz, que se afirma que está aqui num processo qualquer de alteridade, não é? De mudança, também a passagem do ano. Claramente a passagem do ano também traz esse sentimento. Para quem nos for ouvir e ver, é daqui a nada. É daqui a nada, exatamente, é daqui a nada. E por isso este estar em branco quase que também é uma preparação para esse daqui a nada novo, não é? Daqui a nada começar tudo outra vez, não é? Isso também não deixa de ser ter a sua razão de ser e o seu encanto, até, no fundo, por muito também que seja às vezes um bocadinho angustiante, não é? Cada processo criativo, como cada relação na vida, não é? No fundo é sempre esta carta branca, como soe dizer-se, como se costuma dizer, que nos permite, enfim, sonhar com grandes realizações ou com grandes, enfim, depressões, grandes decepções, não é? Provavelmente não é nem uma coisa nem outra, é na verdade mais um pouco do caminho, mas esta questão do começo é verdadeiramente interessante, não é? Eu sinto que, do ponto de vista físico, do ponto de vista da minha interioridade, uma das coisas que reconheço também entre amigos, entre pares, é a dificuldade ao longo do tempo de nós recomeçarmos, não é? Havia uma frase, aliás, que a minha mãe colocou algures num quadrinho que ela fazia, aqueles quadrinhos de mensagens subliminares para a família toda, que era muito difícil, não é começar, mas o que é difícil é recomeçar, e só quem recomeça acaba, não é? E isso, dentro das múltiplas frases subliminares que os nossos ancestrais nos vão passando, essa ficou um bocadinho, porque realmente isso depois também aparece. Não deixam de ser lógicas arquetípicas, João. São ali uns arquétipos familiares que às vezes nos assombram, outras vezes nos libertam. Sim, e essa ideia até eu ontem também tive, ontem não, tenho assistido, no fundo, nos últimos 2 dias, alguns dias anteriores, sobre a conferência do Marcelo Barbieri, não é? Foi finalmente divulgada, já está online, Já e aliás está, vou colocar aqui em cima o linkzinho para o acesso direto sim, à conferência. é importante, sim. Ele introduz muito aquela dimensão de arquétipo, acho eu, que é o novo, não é? Não, o novo não, o sentido, the meaning, não é? O sentido, não é? E é verdade que essa é uma das questões que tem a ver com esta ideia do começar, quer dizer, ou do recomeçar, que é o sentido que as coisas nos fazem, mesmo que muitas das vezes elas estejam completamente em branco, porque, como eu estava a tentar dizer, esta ideia de insistir numa dimensão criativa, aliás, estava a refletir sobre isso quando estava a ouvir, insistir na tentativa de agrupar fatores ou peças de um código, não é? Digamos, dispersas, não é? Arbitrárias, e tentar dar-lhe sentido, criar, no fundo, um código. E ele tem essa sugestão dentro daquilo que ela vai dizendo. Provavelmente teria muito mais possibilidades no começo, ou seja, não haveria grande codificação no começo, quando hoje há cada vez mais
códigos culturais, não é? Basicamente, mas também provavelmente códigos biológicos. E há uma coisa que me encanta, que é a nova codificação que cria o novo, a necessidade de criarmos novos códigos, de refletirmos sobre o que temos, o que somos, e criarmos literalmente, de uma forma desassombrada, novas codificações, porque o novo, a vir, o novo tem que ser codificado, tem que ser organizado, não basta esperar no destino, não basta esperar nas boas vontades ou boas intenções, há que fazer algo novo para que o novo tenha lugar. Essa dureza, essa dificuldade e ao mesmo tempo essa necessidade de estarmos perante uma folha em branco, por essa ideia de ir à procura de uma nova conjugação entre fatores, entre elementos conjugáveis, mas arbitrários entre si, implica provavelmente várias fases. Nunca tentei estruturar isso de uma forma muito clara, mas primeiro implica um desejo, uma vontade, não é? Uma espécie de exercício de caminhar em direção a dizer, eu vou tentar fazer qualquer coisa, vou tentar jogar um jogo de maneira diferente, construir uma poesia, modificar a minha casa, enfim, procurar relacionar-me diferente com os meus filhos ou com a minha esposa, enfim, procurar ser diferente no meu trabalho, ou criar uma peça de teatro, ou o que seja, não é? Mas esse desejo é um desejo que, no fundo, parte de um exercício de diálogo interior que, de alguma maneira, tem que ser assumido, não é? No primeiro instante há quase que uma espécie, pode ser inconsciente, pode ser subconsciente, pode ter vários níveis de apresentação no nosso panorama, no nosso ecrã interior, mas de alguma forma ele é um instante de decisão qualquer, é uma força que nos põe em movimento. Depois, talvez seja difícil esse primeiro instante de dizer como é que eu posso fazer diferente, o que é que eu faço, o que é que eu escrevo, como é que eu me relaciono diferente, onde é que esta minha relação, ou o que seja, tem uma parte sombria, tem uma parte que eu não consigo ver, e como é que eu me disponho a ver, como é que eu me disponho a organizar novamente essa estrutura relacional ou esse objeto criativo exterior. Normalmente esse período é um período muito angustiante, não é? Porque implica a compreensão de que a nossa finitude é mais forte do que a nossa infinitude, digamos assim, não sei se posso dizer assim. Ou seja, a nossa tentação para ficarmos quietos e não nos mexermos e ficarmos ali... A manter o status quo. Manter o está status bem, quo, não se muda. Não está bem, não se mexe, não é? Eu já fiz não sei quantas coisas, não vou fazer mais nada. Por isso esta tendência para... também muito humana, de sermos menos criativos, menos... ou então pouco humana. Talvez o humano seja a criação e o inumano seja a mesmidade. Sim. Agora sim. eu sei que o João entendeu, mas... eu sei, mas eu gostaria... Partindo do princípio que parece muito interessante, que o humano é uma construção, não é um dado adquirido. E nós não nascemos humanos, definitivamente. Nascemos um sapiens sapiens espertinho, mas estamos longe de sermos humanos no ponto de início. O processo de individuação ou de humanização, para mim, é exatamente o mesmo. Então, nesse sentido, a mesmidade é mantermos-nos um sapiens sapiens, aquilo que sempre fomos ao longo de tanto tempo. O humano é a construção do novo. Não deixa de ser uma proposta, um ideário clínico, mas é assim que eu vejo a coisa. Mas isso também significa, enfim, talvez uma maior utopia ou uma maior crença de, enfim, no homem bom, digamos, numa espécie de bom selvagem. Ou pelo menos nas capacidades. Não. Capacidades Mesmo para Jean-Jacques Rousseau, o bom selvagem era aquele que aceitava que o era.
Jean-Jacques Rousseau foi muito mal entendido. O bom selvagem não é exatamente um patinho bonitinho e mansinho. O bom selvagem é o selvagem que se aceita enquanto selvagem, enquanto natural, ser natural. E o ser natural tem muito que se lhe diga. Mas é engraçado porque, por um lado é uma utopia, não tenho dúvida, mas por outro lado também é a crença na construção do novo e no desenvolvimento absolutamente que a coisa se vai desenvolver para bem ou para mal, isso é um facto. Agora, se nós tomarmos as rédeas, entenda-se isto, com uns grãozinhos de sal, como dizia Jung, mas tomarmos rédeas das codificações, ou se pelo menos tivermos consciência daquilo que podemos codificar de novo, eu não tenho dúvida que o novo pode ser muito interessante. Assim como se nós simplesmente nos desleixarmos e estamos... Aliás, esta fase, João, é a fase em que as pessoas todas estão a fazer listas de boas vontades e de boas intenções e desejos para 2023, o que vai ser, apesar da guerra, apesar do sofrimento, apesar disto e apesar daquilo. E é uma boa altura para, porventura, tomarmos a vida em mãos. O que é que eu posso fazer diferente? Em que medida eu realmente tenho que recodificar a minha história? Sim, mas a grande questão, essa questão das listas é muito interessante, porque ela assemelha-se muito ao processo criativo muitos e renomadíssimos criadores, não é? Por exemplo, Leonardo da Vinci era um listador compulsivo de ideias e de possibilidades, e não só, há imensos criadores que têm essa ideia E de é por isso que muitos de nós andam assim com os livrinhos, não é? sim, Para fazer os apontamentos e andam religiosamente com isto aqui. sim, o Woody Allen, o David Lynch, o Charlie Chaplin, tantos, mesmo ligados ao teatro, o Stanislavski, enfim, tantos que eu sei, por mero também efeito de curiosidade, que é outra coisa importante para a questão do novo, não é? O efeito, o apelo da curiosidade, não é? Digamos. É a curiosidade também que nos move nessa listagem sucessiva para nós podermos provavelmente ir à procura de novos códigos, de novas conjugações. Na verdade, essas listas são também um belíssimo elemento para o primeiro degrau dessa escada, que é a construção, que será a construção de um outro código, de um código diferenciado. Só que normalmente a seguir a essa listagem vem o tal momento abissal, não é? Como é que essa lista, porque não é na primeira listagem que se faz que a codificação serve. Na verdade, essa listagem Não. é muito curiosa Tentativa porque ela e erro, tentativa e é erro, quase uma tentativa e espécie de... erro. Sim, mas essa listagem é quase uma espécie de desenho de um código, não é? Digamos assim, de uma corrente de código. Só que depois a organização dessas listagens e os RNAs e todas as ligações possíveis, não é? Os atadores ou os atacadores ou os transportadores, não é? As ligações entre essas várias partes dessa lista é que, na verdade, têm que depois Ser depurados. intensamente procurados e depurados e reorganizados as vezes sucessivas que forem necessárias para, enfim, chegarmos ao tal degrau mais próximo dessa luminosidade que, no fundo, está associada também ao novo, não é? O novo está muito ligado a esta ideia de que alguma coisa se acende, alguma coisa se torna luminosa, espaçosa, dá espaço para caminhar, dá espaço para nós nos movermos numa zona onde até então o nosso caminhar era sombrio e era provavelmente inibido e não permitido até por nós ou por alguma coisa ou outra exterior. Ou as duas coisas, muito provavelmente. E essa listagem é muito curiosa porque ela, na verdade, é quase que uma espécie de pôr-nos todos os elementos possíveis de um código num papel, ou no que seja, no computador, ou no iPhone, ou o que seja, enfim, escritos na terra. Mas, ou na pedra, ou na parede, sim. Mas a verdade é que esse momento depois que se segue é um dos primeiros momentos, enfim, de angústia, que é, digamos, o momento da folha branca, onde de alguma maneira, e é isso que provavelmente caracteriza esta diferença entre o humano e o inumano, não é? Ou o mais humano e o menos humano, é essa necessidade, essa capacidade também de nós depois irmos
enfim, sendo acompanhados e empurrados pela nossa curiosidade, mas também em busca de, provavelmente, fatores de ligação entre as coisas diferenciados e que, de alguma maneira, sejam também processos de autoeducação, de autoformação, de autoconhecimento no próprio final, não é? Sim, E sim, esta é sim. que é a Long grande life dificuldade. learning. Exatamente, long life learning. Mas o que é curioso, e provavelmente nessas teorias da educação para a vida toda, está também a compreensão de que nós, conforme vamos caminhando ao longo da vida, vamos criando também uma ideia de que a criatividade, o novo, a procura de novas relações codificadas, novos códigos, novas soluções para alimentar os nossos arquétipos, ficam muito mais ao cargo dos outros, não é? Ou seja, o próprio crescimento, a própria idade leva-nos muitas das vezes a sentir que isso já não é tarefa para nós, ou seja, nós também vamos sentindo a nossa humanidade cada vez mais ao longe e vamos deixando-nos colocando numa outra posição, enfim, que poderá ser do Peter Pan ou da Bela Adormecida, ou enfim, de uma espécie de à espera de um príncipe qualquer perfeito ou de um mundo, de um reino perfeito, não é? Do princeso. Pode ser esta ideia da reforma ou uma ideia de, enfim, de suave Exatamente, ter, exatamente. e isso Dolce far niente. dolce far niente. Isso é por um lado compreensível e faz bastante É. sentido O no mundo, guerreiro também tem que descansar, João. no mundo que nós. Exatamente, sim. Mas o guerreiro depois pode se tornar ele próprio uma espécie de sábio, não é? Pode, 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 De, de, pode. de, de imperador do sentido das coisas, não é? Digamos, de uma espécie de oráculo, de uma espécie de. Quer dizer, a forma de. Supostamente, aliás, isso deveria ser o fim ideal, fim, entenda-se, ou pelo menos uma meta a atingir do guerreiro, tornar-se ele num mestre, com discípulos e com uma sabedoria, antes de mais para ele. E naturalmente, se é para ele, vai difundir para outros que, consciente ou inconscientemente, se vão assumir como discípulos daquela sabedoria. Mas isso não é o fugir da humanidade, eu diria que isso é o abraçar da humanidade. Porventura, nós podemos pensar em parar, mas isso será exaustão, será mesmo essa tentação do não fazer nada, do pronto, já atingi o que devia ter atingido. E é bom que na segunda metade da vida algo disso aconteça, não é? Que a pessoa pense, bom, a luta pela sobrevivência já não a tenho que fazer da forma como fazia. Agora posso me dedicar à alma, à vida profunda em mim. Mas isso está longe de fugirmos do humano. Pelo contrário, a construção do humano, eu diria que está na segunda metade da vida, quando construímos cultura, quando criamos legados. Sim, e isso até vem um pouco por causa, voltamos à entrevista do Marcelo, porque na É um verdade legado, é um legado. o próprio João Carlos, não é? Foi muito generoso a sua introdução, aquilo tudo que ali está, fez-me pensar nesta ideia de que também existe da nossa parte esta necessidade, muitas das vezes, de ir em busca do outro como uma forma de nós até atentarmos contra a nossa inércia natural, não é? A nossa dificuldade de sairmos de nós próprios e através do legado, ou do trabalho, ou da experiência dessa questão, porque na verdade o Marcelo também me surgiu, até pelas imagens de Ferrar, até pela própria dimensão antiga, como uma espécie de guerreiro que tem agora outra guerra para nos deixar, para nos legar, para nos Literalmente, alimentar a literalmente. memória, e por isso Gostei isso dessa também imagem. também me foi muito gratificante porque percebendo muitas vezes, não é? Mais uma vez percebendo o que já tinha percebido, mas de uma forma diferente, que é esta ideia de que muitas das vezes o nosso papel também pode ser este de abrirmos a porta dos outros, não é? Abrirmos a porta, digamos, daquilo que é daqueles que provavelmente têm chaves e que essas chaves vão perdendo
capacidade de se relacionar com os outros pela sua própria, enfim, condição de sábio antigo ou de idade, ou o que seja, não é? Ou de cansaço, enfim, de várias maneiras de pensar essa caminhada, e também nos compete a nós, muitas das vezes, da procura do novo, ir tocar à porta do outro, não é? E trazê-lo à luz para outros, não é? E essa questão ali também está muito presente, porque o próprio Marcelo, ele tem um inglês difícil para mim, não é? Eu vejo-me ali, eu tive que ouvir algumas coisas várias vezes para conseguir perceber algumas palavras. Mas agora Mas até nas férias, esse, quando tiver tempo, aquilo vai ficar legendado em inglês e porventura também em português, sim, sim. mas ficaremos com as legendas Sim, mas, direitinhas. mas, mas para além desse fator, que é também, eu gosto desta ideia de, provavelmente pela minha própria relação com a performance corporal, de ir ouvindo também a própria maneira como as pessoas entoam as palavras. Há uma música, há um encanto, há um código, mais uma vez, há uma chave naquilo que é também interessante de ir descobrir. Tenho alguma paciência, como vou fazendo em viagem, nesta ideia de que esses WhatsApps, esses WhatsApps, não, esses podcasts, essas conversas, eu consigo ligá-las no carro e ir ouvindo sucessivamente, e por isso tenho esta paciência de às vezes voltar atrás, porque às vezes, enfim, também a ideia não está clara, volta atrás, volta à frente, quase que voltei à escola, digamos assim, não tenho uma escola em movimento, mas com esta vantagem de poder usar a tecnologia a meu favor, de ouvir É várias engraçado, vezes. ó João, a propósito da escola, eu acho graça que muitas pessoas dizem que o YouTube é a nova universidade. E é, se nós conseguirmos ir Escolher o que interessa. escolhendo e para mais do que escolher, que é muito importante, obviamente a questão de escolher e ter paciência connosco mesmo nessa escolha, ter essa abnegação, essa curiosidade de ir à procura de coisas muito interessantes que existem, depois também perceber que alguma daquela relação com o YouTube permite uma coisa que as nossas aulas mais clássicas não permitiam, que era nós furiosamente tirávamos notas e tentávamos, enfim, distrair-nos e não distrairmos, pedir as notas do colega, enfim, ir ouvindo as coisas, mas aquilo tinha sempre aqueles hiatos próprios da nossa vida interior, que de alguma maneira iam-nos fazendo navegar naquele barco coletivo, mas depois de repente regressávamos aos nossos barcos e a coisa, havia partes da viagem que a gente perdia. Com o YouTube, o que é mais curioso é que nós podemos regressar várias vezes às explicações e inclusivamente encontrar diferentes perspectivas, diferentes explicações de diferentes personagens, não de todas as matérias, mas de muitas das matérias, que explicam os mesmos assuntos de formas diferenciadas e de formas diferentes, ou seja, complementando alguma dessa informação. Isso é muito gratificante, porque, na verdade, por exemplo, aí está até uma relação com o novo e com esta dimensão de uma humanidade consciente da sua imagem global, não é? da sua imagem plural, que de alguma maneira não era muito possível anteriormente, não é? Antes desta existência de uma internet onde nós podemos colocar todos um conjunto de conhecimentos, todo um conjunto de relações com autores e com ideias que de alguma maneira possam elas depois ser partilhadas. Aliás, por exemplo, mesmo que nós próprios estamos aqui a fazer, no fundo é também receber e voltar a oferecer e provavelmente ser outra vez contaminados com outras ideias. Na verdade, o próprio processo de gravação que estamos a fazer aqui levou-me a ter muito mais proximidade com o YouTube, não é? Ir à procura. Eu de vez em quando já ia, mas agora tenho ido por sistema, não é? Porque sinto muito isso, que é os mídia, a rádio, a televisão, são muito unidirecionais, ou seja, têm uma centralização da nossa, do nosso interesse e das nossas perspectivas, que acaba por ser muito um túnel de onde dificilmente nós conseguimos escapar.
E se nós utilizarmos os mesmos tempos que dedicamos a ouvir rádio, a ouvir televisão, seja no carro, seja em casa, com processos de irmos em busca daquilo que são os nossos interesses e as nossas diversas plataformas, enfim, de relacionamento, acabamos por ter muito mais possibilidade de criar um programa de formação, não é? Do que tínhamos anteriormente. E isso é muito interessante, na verdade, o João tem muita razão, e acho que era até um assunto para, para se aprofundar, porque depois os métodos, os instrumentos, a gente às vezes, eu pelo menos no início, lembro-me que ouvia um programa no YouTube e pensava, bom, já ouvi, não tem muito sentido voltar a ouvir, mas depois talvez pelo treino de ler várias vezes e de perceber que ler não é ler só passar os olhos sobre as letras, ler é muito mais do que isso, não é? Aliás, isso é uma das grandes questões que discuto entre amigos, mas também com os alunos, não é? Que é a nossa leitura não é propriamente só passar os olhos pelos livros, não é? Pelas letras e pelas infindáveis linhas de letras e de palavras organizadas entre si. Ler, muitas das vezes, é também ir criando um próprio processo discursivo, não é? Seja ele crítico, seja ele multiplicador ou amplificador, não é? Daquilo que nós vamos recebendo através da leitura. E ler requer essa paciência de ir atrás, ir à frente e buscar outros processos comparativos, e o mesmo se pode fazer com o YouTube, não é? Ir atrás, ir à frente, comparar com outros processos. Claro que é moroso, porque o YouTube é mais caótico ainda que os livros, não é? Ou seja, não existe uma organização ainda que seja fácil. Nós podemos procurar por palavras, enfim, por temas, por nomes, mas depois há que ser um bocadinho garimpeiro, ir à procura e vir-se aquele vídeo corresponde um bocadinho ao que nós queremos ou nos lança provavelmente noutra direção, porque uma das coisas que a internet também faz é dissolver-nos, não é? Dispersar-nos completamente, não é? Quando a gente começa no tema e Se não estamos à houver um procura fio condutor, lá está, se não houverem uns sábios que nos orientem para algum caminho, não há caminho. Há tantos Sim, caminhos que não há caminho. sim, não há caminho, exatamente. Ficamos a dar à volta, a dar à roda, não é? Isso é também um sentimento que a E internet nesse nos sentido, lança. João, tenho muitos pacientes que me vão dizendo: mas João Carlos, olha, as vossas conversas acompanham-me na semana. Ouço-as, volto a ouvi-las, e é uma forma de vos ter. Já é engraçado, alguns pacientes meus já colocam o plural, porque somos nós os dois. É uma forma de vos ter comigo durante uns quantos dias, ou entre consultas. E é muito bonito também, de outros pacientes já ouvi, agora o doutor é um youtuber. Agora o meu, o meu terapeuta é também um youtuber, até tem falado a amigos que ele e um outro colega, portanto, o João é meu colega. Sim. Tão Isso dá interessante, uma tão maneira, não é? interessante, tão interessante, tão interessante, neste nosso trabalho terapêutico, não é psicoterapêutico, mas não deixa de ser terapêutico. Há uma terapia da cultura, da semana, das ideias, de todos os códigos que vamos depurando, que ao fim e ao cabo tem sido a nossa missão nestes últimos meses, João. É Meses. verdade, é verdade. E há qualquer coisa enfim, que temos procurado unir, não é? E isso também é uma coisa para mim, e penso que para nós os dois, e na relação entre outros também tem esse espaço de descoberta de um código novo, que é esta ideia de que, ou estas possibilidades de ideias, que é esta relação entre o processo criativo, as artes, o ato criativo, nas suas dimensões de descoberta e de conhecimento do ser, e também as suas dimensões terapêuticas, também me parece importante, não é? No fundo, porque a arte também sempre teve essa dimensão, essa função quase que, diria, Catártica, mágica, mágica, catártica, terapêutica, assim, sim, terapêutica, sem dúvida, sem dúvida. de,
de apreensão, Sim, tanto do e a futuro arte como. antecede a própria psicoterapia, isso não tenhas Exatamente, dúvidas. exatamente. E por isso, na verdade, eu durante muitos anos, enfim, posso dizer-me que há duas áreas que eu posso considerar um pouco frustrado, não é? Uma que é a arquitetura, que nunca acabei por ser arquiteto, não é? Mas que gostaria de ter sido numa altura, cheguei a tentar Mas entrar a para. arquiteta, espetáculos. Sim, arquiteto de espetáculos e arquiteto de cenografias e casas e outros, enfim, outras organizações muito próximas da arquitetura, interiores, de espaços, enfim, a relação com o próprio palco, etc. Por isso a questão do arquiteto sempre presente, não é? E o arquiteto até no sentido arquetípico também, que é Hum. muito próximo, não é? No fundo, o arquiteto do mundo, mas o arquiteto de pequenos mundos, neste caso, há uma tentação de organização nessa ideia do arquiteto, sempre presente, até seja com um texto, seja com um quadro, seja, enfim, seja numa conversa até, na verdade, mas a outra, que também muito tempo esteve no meu universo, a minha constelação de possibilidades, que era ser médico. Eu também gostaria de ter sido médico a certa altura, mas depois achei que Curador de almas. achei que, como o João diz, que se calhar sou demasiado narcísico, digamos, para poder ser médico. Não, João. Não consegui nunca ser tão Nunca afirma generoso. isso dessa forma. Não, mas eu sinto isso, né, até Ok, pronto, então. com uma compreensão de que isso também funciona tanto como uma necessidade como uma sombra, não é? Quer dizer, Sim, sim, boa, discuto isso sem dúvida. com muitas pessoas, neste sentido, que às vezes a minha necessidade de me autocentrar e de estar preocupado na minha egoicidade, enfim, na minha relação a partir do meu centro, também é ela própria estruturante, não é? Ou seja, a diferença do médico e provavelmente de um artista neste sentido mais, se calhar, pueril do termo, é que o médico muitas das vezes está perante outra pessoa e o sofrimento da outra pessoa. Eu também sou muito sensível, até sou um bocadinho pieguinhas com isso, de alguma forma. Um artista está muito mais perante a matéria, não é? E como é que o Hum, médico tem que, de alguma forma, procurar perceber o espírito e a matéria do seu paciente e como é que os volta a poder unir de alguma maneira, não é? E o artista está, no meu caso, perante uma folha em branco, um espaço em branco, um espaço vazio, não é? Também, possivelmente, um corpo que está ali, ou uma voz que está ali disponível, mas que não diz nada se nós não a pusermos em movimento, e por isso essa ideia de que o nosso narcisismo, a nossa solidão tem a ver com esta ideia de que de repente nós temos que fazer qualquer coisa, e essa fazer qualquer coisa é também tanto procurar para fora como procurar para dentro, não é? E existe aí um paralelo muito provável com o terapeuta, com o médico, não é? O médico também, o melhor médico, acho eu, médico, o pelo menos aquele que sacerdote, tem sido, o curador sim, em geral. sim, aqueles têm sido muito importantes para mim, até como o meu processo de existência, têm sido aqueles que de alguma forma também me permitem conhecê-los e dialogá-lo com eles, não é? Muitas vezes não tem a ver com conhecer questões de vida, mas formas de pensamento, formas deles até pressentirem como é que as coisas funcionam ou como é que não funcionam, ajudar-me, no fundo, muitas das vezes até o que é que devo fazer para perceber muito para além do problema do sintoma e perceber que é que o meu corpo, ou a minha própria maneira de viver fez com que me levasse àquele tipo de acontecimento patológico. E por isso os médicos são muito empáticos, não é? Têm essa empatia muito generosa. Bem, E eu partes do aprecio princípio. partes do princípio, e eu aprecio, muitos têm, acho eu. Os que não têm, Sem os que dúvida. não têm vão também sendo notados por essa sua qualidade, não é? Acho eu, pelo menos Sem dúvida, sem gosto de dúvida. pensar assim. E cada vez mais. E os artistas têm esta dimensão de que esse gatilho narcísico é uma forma também
de resistir a essa angústia da solidão, não é? Digamos assim, porque se nós não tivermos, de certa forma, bem connosco próprios, e às vezes até exageradamente bem connosco próprios, é muito difícil aguentar esta angústia da novidade, quando os outros esperam que diga ou faça Sim, alguma sim, sim, coisa, ou que sim. organize, ou quando o próprio quadro não se move sozinho, porque o meu sonho, digamos, como eu digo, ó, muito das pessoas com quem eu trabalho, era que as peças de teatro se fizessem sozinhas, não é? A gente chegasse lá e dá uma coisa, aquilo acontecesse. Mas nunca aconteceu esse milagre, sabe? E por isso há sempre aquele momento, pronto, então vamos lá outra vez recomeçar. E aí há um efeito de, 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 de- de exponenciação do ego, não é? Que muitas das vezes leva a essa característica narcísica, que é boa quando não é exagerada, quando ela não Sim, serve de sim, sim, barreira, de sim, muro de sim. pedra entre nós e o exterior, não é? Nem, Porque nem sempre sermos egóicos é mal, sermos egoístas, como todos os ismos, isso será mau. será, Ainda ontem exatamente. falava mesmo isso a uma paciente. Ou ela está inteira, ou não há caminho a ser percorrido. Só a inteireza de nós mesmos, lá está, esse estarmos mesmo bem connosco. Como é que podemos ser uma esposa ou um marido? Como é que podemos ser exemplo para um filho se não estivermos inteiros? Aliás, a missão da psicologia junguiana é justamente essa, João, a facilitar e possibilitar e instanciar a inteireza, a individuação, sermos indivíduos. Claro que é um ideário, é um ideal, é verdade. Nunca ninguém está 100% inteiro, é verdade. Jung dizia que o processo de individuação terminaria com a morte, se é que termina com a morte. Mas uma coisa é certa, se não tivermos suficientemente inteiros, um pouco como aquela imagem da mãe suficientemente boa, não é a mãe boa que é boa, é a mãe suficientemente boa que Uhum. capacita a nutrição da cria. Agora, se nós não tivermos suficientemente inteiros, não há caminho. Sim, absolutamente. E isso é mesmo curioso porque eu até esta semana tive enfim, com variedíssimas pessoas e tenho uns colegas muito próximos com quem nós estamos agora a trabalhar em proximidade, que são um português e um brasileiro, que estão na casa dos 45, 40 e poucos anos, e temos muito discutido esta ideia de que como é que estamos, como é que cada um de nós está. E é curioso que eu sinto que muitas das pessoas estão, enfim, muito acossadas por questões financeiras, pela angústia do próximo futuro, da inflação, das taxas de juros, de todas estas coisas mundanas exteriores que nos tocam profundamente e que nos angustiam até, porque elas estão presentes em todo lado, repetem-se, enfim, acabam por ser quase que uma É. omnipresença quase das nossas preocupações. E estes dois colegas montaram uma escola extraordinária, que aliás eu lhes propus, uma das coisas que nós vamos tentar também é analisar, no fundo, processos de criativos e como é que algumas comunidades se foram organizando e elas resistem no meio, quase como bolsas no meio deste mar que nos empurra para esta angústia coletiva, e estes dois rapazes criaram uma escola, têm recusado qualquer tipo de diálogo com o poder instituído, digamos assim, as instituições, e que não querem nem apoios nem subsídios e têm vivido pronto, com enorme dificuldade, mas fazem cursos com professores internacionais e têm trazido um conjunto significativo de alunos para a escola deles. Têm cerca de 50 ou 80, já tiveram 80, já tiveram 70, agora têm 50 e tal, quase 60 alunos, e vão conseguindo todos os anos melhorar a escola, trabalhar melhor as paredes, o palco, a acessibilidade, enfim, as coisas. Aquilo, na verdade, tem um aspecto muito autoproduzido, digamos, muito construído ainda, muito ingênuo na sua própria forma, mas as 2 ou 3 conversas que tive com eles esta semana, porque nós vamos colaborar com eles no futuro, fiquei muito a pensar porque eles vivem, trabalham loucamente, mas loucamente mesmo, é uma coisa, aliás, fazem-me recordar alguns dos meus períodos
naquela idade e mais anterior, têm uma paixão absolutamente desvairada e às vezes cega, narcísica, mais uma vez, sobre aquilo que estão a fazer, mas vivem com uma felicidade e com uma espécie de bem-estar, João, que pronto, que vivem dramas, separações, está a nascer mais um filho, tem menos dinheiro para não sei o quê, tem todos os problemas mundanos que nós temos, que todos temos, mas na verdade este fazer aquilo que eles amam profundamente e aquilo com que eles se identificam profundamente e ter que responder a todas as questões e todos os problemas, tanto que, por exemplo, nós só conseguimos conversar e ter reuniões de trabalho a partir das 9, às vezes 10 da noite, para ver a loucura onde eles estão, porque eles não conseguem parar para conversar, ou seja, o processo organizativo neles é uma espécie de dificuldade, eles são quase que uma espécie de bombeiros da alma maior daquela escola, estão sempre a apagar fogos, sempre a construir tudo, sempre a dar aulas, sempre a trabalhar com os professores, sempre a fazer avaliações dos alunos, sempre, enfim, a resolver problemas, o que seja. Mas há uma saúde qualquer espiritual e relacional neles que é absolutamente surpreendente, porque eles não estão isentos a ter uma crise ou o que seja, nada disso, não é isso que está aqui em causa. Ninguém está. Não encontraram a solução de todos os problemas, mas é muito curioso que eu revejo neles esta ideia de que os códigos, digamos, voltando à ideia dos códigos que estamos a falar, esta ideia de novidade, eles encontraram um processo de relacionamento com a vida, com os códigos da vida, organizaram estas múltiplas possibilidades que a vida lhes dá, de uma forma que, pronto, que têm provavelmente problemas um pouco às vezes absurdos para nós que não achamos que aquilo faça sentido, mas de uma certa maneira, quase que inexplicável, quase que incompreensível, eles sentem-se. Como é que eu lhe posso explicar? Eu sinto-os enraizados, sinto-os conectados com eles próprios, sinto-os focados numa interioridade e numa centralização do seu próprio ser, na relação com as coisas, que é muito diferente de muitas outras pessoas que eu tenho também conversado nos últimos tempos, com quem eu sinto muito desfocados na sua... exatamente, na sua relação... E isso, João, a título de parênteses, é importante dizer, para quem nos ouve, que de facto, e contrariamente àquele discurso catastrofista de que não há sentido, que o mundo é isto e é aquilo, que há Jesus que lá vou eu, é perfeitamente possível encontrarmos um sentido e um significado para a vida. É perfeitamente possível. E neste início de ano novo, que está prestes a iniciar, não há dúvida que nessa checklist que podemos eventualmente fazer, talvez a primeira entrada possa ser mesmo esta: encontrar um sentido e significado profundos para a minha vida, porque eles são perfeitamente possíveis de serem atingidos. Não é a posse do sentido e do significado, é o percorrermos esse caminho que me faz todo sentido, que isto possa ser dito de um modo desassombrado, e digo também para mim, digo também para si, para todos nós, para quem quer que seja, é possível. É um caminho, sim, é um caminho que temos que percorrer. E como dizem os caminhantes que vão a Santiago de Compostela, muitas vezes eles dizem: nós não fazemos o caminho é que nos faz. Então que seja este caminho do sentido e do significado que nos faça, mas que é possível encontrá-lo, claro que é. Sim, essa questão que o João levantou parece muito importante até para aprofundarmos e perdermos aqui, gastarmos aqui algum pouco tempo que seja com essa questão. Eu acho que uma das coisas curiosas que eu tenho também estado à procura e tenho alguns projetos que quero fazer, não é? Que é esta ideia do caminhar, não é? Essa ideia do caminhar parece-me interessante. Aliás, há um conjunto grande de autores, desde o Werner Herzog, do Bruce Chatwin, agora comprei um outro autor que também, mas não sei o nome de cor, ainda não tive tempo de ler, que é esta importância do caminhar, não é? E na verdade, esses caminhos para Santiago, esse caminho para Fátima, o caminho para Lourdes, os caminhos, seja para os santuários próximos de nós, seja o que seja, eu acho que essa é uma das grandes questões que provavelmente
nós, como seres humanos, temos que voltar a repensar, não diria, não sei se como uma obrigatoriedade, mas tenho encontrado cada vez mais pessoas. Estou a falar mesmo do ato físico de caminhar com o Sim, objetivo sim, de sim, sim, criar o sim. seu próprio santuário, Claro. fazer o próprio altar, fazer a sua própria Sim, sim, sim. processo de caminhada para Não, Santiago um ato diária. externo é simbólico, mas é um ato externo, é real, é concreto. Sim, exatamente. E neste sentido de que é preciso até pensarmos que muitas das nossas igrejas, elas próprias eram construídas com esta ideia de uma peregrinação Sim. constantemente retomada, ou seja, o próprio processo interno das igrejas tinha um processo, tinha um caminho, ou os próprios claustros, eles próprios eram processos de nós andarmos à volta, ou em quadrado, neste caso, mas em círculo muitas das vezes, ou em ovais, para fazer quase que uma espécie de peregrinação constante, que no fundo são processos meditativos, são processos contemplativos, são processos, no fundo, de procura desse sentido para as coisas, ou seja, nós dedicarmos a partir de um processo físico de caminhada e de acharmos que os pensamentos se organizem fisicamente dentro de nós e que nós criamos até quase que um processo de oração ou de conversa ou de diálogo ou até de pura vazio do frenesim do pensamento, muito provavelmente ele passa por estas fases todas, e a primeira é essa, é tipo um abandono desse frenesim através do processo de caminhada, é algo que eu tenho vindo a sugerir a várias pessoas, eu faço também, mas há cada vez mais pessoas que o fazem, é uma coisa bastante antiga e até é um arquetípico, não é? É um processo arquetípico, não é? Na verdade, no sentido de que a caminhada até à fonte, a caminhada até ao santuário, a caminhada ao altar, a caminhada ao sítio onde nós podemos, no fundo, nos abrir o nosso coração ou abrir os olhos para as estrelas, o que seja, e tentar procurar através de um pequenino, porque a caminhada não é uma coisa que é mais possível para todos, implica um abrandar, não é um correr como hoje se faz muitas das vezes, essa ideia de ir a correr, porque a correr é mais uma vez esta ideia de passar uma urgência, como se qualquer coisa nos faltasse e nós tivéssemos que lá chegar como ao coelho da Alice do País das Maravilhas, é tarde, é tarde, é tarde, tem que se ir a correr, senão a rainha corta-me a cabeça. Mas neste sentido, até de ir à velocidade que cada um pode, mais depressa, mais devagar, mas ir com a sua velocidade desacelerada do caminhar, porque isso é uma coisa muito antiga. Aliás, João, a velocidade humana é devagar, devagarinho, quase parado. Sim, e os italianos dizem mesmo que va piano que va lontano, é aquele que vai mais devagar, normalmente vai mais longe. Uh, e essa é também uma ideia paradoxal, mas é engraçada, porque aquele que vai mais devagarinho provavelmente viverá mais tempo, até porque vai mais devagar e vive mais coisas no seu próprio tempo. E a caminhada tem esse lado associado, não é? Que é o facto de nós podermos encontrar alguém no caminho, podemos bater à porta de alguém, como o João fez ao Marcelo Barbieri, no fundo é uma caminhada, ainda que tenha sido de avião, mas é verdade que é muito simbólico que o vídeo, eu gostei muito dessas imagens iniciais, começa com uma caminhada entre ruas, fiquei mesmo, até agora estou a recuperar essa ideia, não é? Porque me pareceu que isso é simbolicamente muito importante, esta ideia de que duas pessoas caminham e conversam entre si, não é? Isso é uma imagem muito antiga, muito arquetípica, esta possibilidade de nós caminharmos e conversarmos, seja com o outro fisicamente que está ao nosso lado, ou sozinho, mas com o outro que vai dentro de nós também e nos permite caminhar também nesse sentido. Eu acho, e aí gostaria mesmo de ser um bocadinho, digamos, convidativo, afirmativo, nesse sentido de dizer, sem grande humildade, provavelmente até com se calhar a tal arrogância narcísica, que o caminhar é algo que nós deveríamos fazer para procurar esse sentido, ou seja, é também um processo terapêutico, é um processo de limpeza, é um processo de higiene pessoal, é um processo de, no fundo, de ligar mais uma vez o espírito e a matéria, não é? O redor, porque
O que evoca, caminhar, João, aqueles filósofos peripatéticos da Jónia Antiga, que exatamente, ensinavam caminhando e, no fundo, era na caminhada que a aula ia acontecendo. O que é exatamente. encantador. Essa noção é encantadora. Encantadora, encantadora, não é? É encantadora, porque eh, há um conjunto de conceitos desses. Aliás, eu já fiz isso também como professor e posso dizer que o efeito é espantoso, Extraordinário, né? porque a maior parte das pessoas ficam um bocadinho desorientadas com o próprio processo. Mas depois, na verdade, ele torna-se, se repetido várias Natural, vezes, natural, torna-se não é? muito natural, que é andar. Evoca algo de arquetípico também. Nós, inclusive, fizemos um espetáculo há 2 anos que era baseado nesse processo, que era caminhadas no meio do campo e entre caminhadas havia tiradas de texto, havia uma explicação de texto a partir de um texto, aliás, que é o andar a pé, mais uma vez, do, do Thoreau, do David Thoreau, do Henri David Thoreau, que é um biólogo, filósofo americano extraordinário e que também esse texto, o andar a pé, é um texto fenomenal e que vale a pena também e incentiva esta questão de andar a pé e da razão porque andar a pé, aliás, ele tem um conjunto de, 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 de de pensamentos sobre a questão do mundo, as barreiras, a descoberta de pessoas novas, de flores, de habitantes da própria floresta, do campo, etc., das árvores, a luz, a relação com a luz, a relação com o divino, a relação com a paisagem, com a linha do horizonte, enfim, como a linha do horizonte se vai mudando, uma série de reflexões absolutamente extraordinárias. É um dos livros que aconselho até para este ano novo, não é? O Andar a Pé do Henri David Thoreau, porque também promove essa ideia de que é preciso que nós nos tornemos também uma humanidade caminhante neste sentido de caminhar em busca de um sentido interior e também de um sentido coletivo, um sentido exterior, uma construção coletiva. Caso contrário, João, ficaríamos presos naquele príncipezinho que espera, ou melhor, aquele aviador que espera o príncipezinho que nunca há de voltar ou que Sim, voltará, sim, 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 evocando a sim. nossa última conversa. Nossa última conversa, sim. Aliás, a Marie-Louise von Franz eu não sabia, mas o Príncipezinho, como temos dito, continuou a ecoar na minha esfera, na minha constelação interior, e tive até a ler um bocadinho as considerações da Marie-Louise von Franz sobre o Príncipezinho, mas agora não me vou dispersar sobre isso, através do Puer Eternos, não é? Enfim, da criança eterna, não é? E prisioneira de si própria, não é? Na verdade. Mas parece-me que esta ideia, voltando àquilo que o João estava a sugerir, e me parece muito importante, a necessidade de nós pormos no princípio da lista o encontrar um sentido para as coisas, esse encontrar desse sentido para as coisas terá que conter, primeiro do que tudo, algum processo de solidão, de Sim, silêncio sem interior, dúvida, de sem procura dúvida. De interior. encontro interior, E, sem dúvida. esse encontro interior, o melhor que se pode fazer e da forma mais simples e mais tranquila é fazendo este processo de caminhada, ou seja, ir também ao encontro da natureza, porque a natureza no fundo tem essa dimensão arquetípica, essa relação com o inconsciente, essa relação com os nossos, porque andar muitas das vezes, por exemplo, se andarmos mais ao final do dia ou logo de manhã, implica uma certa solidão e muitas das vezes nós sentimos temor perante a vastidão do mundo, não é? O sublime de uma montanha, uma imagem que nos deixa sozinhos no meio do campo. Ou seja, nós temos que conviver e dialogar com essas pequeninas, que depois se tornam muitas vezes grandes, comoções da alma que nos invadem e nos tocam e de alguma maneira temos que ir encontrando soluções para as reorganizar, para as equilibrar, para as curar, para ser terapeuta das nossas próprias emoções e perceber que elas existem, elas estão lá. Por isso esse silêncio, essa caminhada, essa descoberta, esse diálogo que o outro é muitas das vezes também uma aprendizagem da nossa própria sentimentalidade, da nossa própria emocionalidade e que nos vai, acho eu, caminhando em círculos pequeninos, em passos pequeninos, provavelmente para um código interior, para uma relação com a nossa própria capacidade de produzir emoções e de Sim, muitas das sim, sim, vezes sim. não sermos E de nos atentos a ela. amarmos a nós mesmos. Exatamente, E longe exatamente. de ser o narcisismo, porventura, pode ser a fórmula de nos salvarmos. João, a talho de foice, ontem mesmo uma paciente me dizia assim, entre lágrimas, João Carlos, eu prefiro ser mal amada a não ser amada. E aquilo bateu-me como uma pedra na cabeça.
alguém que prefere ser mal amada numa relação afetiva que não faz sentido nenhum, que foi chão que já deu uvas, mas que ainda assim prefere ser mal amada a pôr um ponto final e começar uma vida liberta com amor próprio, é o que porventura faz a diferença. E quem sabe se neste início de ano novo, e alguns que nos vão ouvindo, se calhar até eu sei que alguns dos meus pacientes que vão passar o ano novo sozinhos, mas sozinhos, quem é que está sozinho? Estamos connosco próprios. Acima de tudo, esse encontro, essa sintonia interna, quem a consegue sentir está acompanhado onde quer que seja, só, no meio do deserto, no meio da multidão, e é esse narcisismo necessário, que não é narcisismo, não é um ismo, uma posição egóica em que o ego se defende a si mesmo e se capacita das forças que tem no seu próprio inconsciente. Não é egoísmo, é um ego robusto, suficientemente saudável, e diria, essa é a verdadeira noção do amor próprio. Sim, sabe que essa questão que o João, que essa sua paciente está a colocar, eu tenho brincado com uma ideia, mas que é uma ideia que me parece interessante até também desenvolver aqui, aliás, com a minha esposa, com outras pessoas. Tenho tido várias questões de familiares, com filhos, enfim, essa ideia vem muito presente de que realmente nós estamos muito ávidos, inseguros, frágeis com esta questão da dor e da ideia da necessidade de Sem morrer, dúvida. da necessidade de morrer e renascer várias vezes ao longo da nossa vida. E uma das coisas que me tem sido, que me surgiu como uma intuição, gostava de partilhá-la consigo, que não deixa de ser irónica, mas provocadora ao mesmo tempo, que é esta ideia de que nós vivemos uma espécie de síndrome da bela adormecida. Eu sei que esta ideia do poder Não eterno tenha dúvida. do Peter Pan é muito presente, mas eu gostaria de ir um bocadinho mais longe nesta ideia da bela adormecida. Porquê? Porque a história da bela adormecida é, por razões de, enfim, de esquecimento e de falta de protocolo para com todos os elementos da natureza. No fundo, há uma fada que condena a filha do rei, não é? A filha querida do rei e da rainha, a morrer quando chegasse à adolescência, iria ser picada, iria ser morta, enfim, ia morrer por uma picada qualquer que a faria desaparecer. E o rei aflito, não é? E a rainha mandam limpar todas as roseiras, cortam todos os espinhos, cortam todas as coisas à volta daquela menina futura rainha muito bonita, não é? Ela um dia entra num sótão e encontra uma roca e pica-se no fio da roca e acaba por morrer. Mas ela não morre. Resta perguntar, será que ela não quis ser picada? Isso é Sim, claro que simbolicamente quis ser picada. Sim, interessantíssimo. sim, claro que quis ser picada. Tinha necessidade de ser picada. Tinha Mas necessidade de ser picada. por uma questão daquilo que é também o nosso mundo, não é? Ela não morre e renasce, como é normal, de quem é picado e quem sofre as picaduras, os picos, as agruras da vida, não é? E morre e renasce, mas ela não morre, fica numa espécie de limbo e fica de uma maneira absolutamente encantadora e diria lenitiva para as nossas almas, mas muito também simbólica para o mundo onde vivemos. Ela fica a dormir à espera Nas águas mercuriais. das águas mercuriais, à espera do príncipe encantado que vem, lhe dá um beijo, acorda e os dois partem e são felizes para toda a vida. Esta ideia E mais 3 dias. e mais 3 dias, sim, que é o Carnaval e o que seja, por aí fora. Que seja, Mas, exatamente. o que é muito curioso é que se nós aplicarmos isto a essas pacientes, a esses jovens, a essas pessoas todas que hoje vivem Essas belas adormecidas. nessas belas adormecidas E todas. atenção, também há muitos belos adormecidos. Não, mas as belas adormecidas
não têm género, são tanto homens como mulheres, na minha perspectiva. Aliás, até, hoje em dia há mais até se calhar homens do que mulheres. Não tenha dúvida, não tenha dúvida. Porque É verdade. essa questão Hoje em dia a questão do não binário aplica-se muito bem a isso. sim, sim, aplica-se muito bem isso. E depois esta questão também de que, na verdade, a relação da ânima do feminino na sua relação com o masculino também ele está numa cápsula de vela adormecida, não é? Também. Completamente, Mas, completamente. mas, mas levando esta ideia um bocadinho mais longe e tentando descodificá-la e interpretá-la, é que o que este síndrome da vela adormecida nos traz, não sei se posso chamar síndrome, mas este efeito da vela adormecida nos traz, é esta ideia de que as pessoas hoje recusam-se, digamos, a morrer e a renascer. Ou seja, esta ideia de que nós vamos ser picados, a vida vai-nos picar, nós queremos ser picados pela vida, por isso queremos casar-nos, queremos apaixonar-nos, queremos ter isto, quer aquilo, quer aquilo outro, não sei o quê, queremos ter casas, carros, filhos, queremos tudo, mas depois não queremos o esforço e a dor associada. E por isso desenvolvemos toda esta ideia de que ter uma relação não implica a morte de nós próprios, implica, enfim, um estado de bela... Beatitude. De bela adormecida, como se nós ficássemos ali naquela lógica de que não vamos ter um conflito, não vamos provocar uma ruptura, não vamos procurar uma finitude para a nossa própria relação de ser criativos e de procurar esse novo, não, vamos ficar neste estado adormecido, até que venha um príncipe encantado e nos leve para uma espécie de vida paradisíaca, feliz e eterna, com mais 3 dias, ainda por cima no final de compensação, não é? De prémio de compra, não é? Por isso, repara, o processo é muito curioso, porque, na verdade, estas fábulas também nos dizem algumas coisas sobre nós próprios. Há momentos na nossa vida em que nós tentamos ser a bela adormecida com todo com todo o desejo e a compreensão que se calhar é uma coisa maravilhosa para nós, porque tornamos belos e adormecidos e nada nos toca, nada nos dói, e no final ainda temos um prémio de desempenho, não é? Mas isso tem um risco muito grave, que é, acho eu, associado, ou pelo menos muito surpreendente associado, que é para além da Bela Adormecida, porque a história da Bela Adormecida é quase, diria até, o contrário da história do guerreiro, não é? Da epopeia que o guerreiro tem certo, que ter. Aliás, a Bela Adormecida espera que o herói da jornada do herói, só o herói da jornada do herói é que é capaz de acordar a Bela Adormecida. Não há dúvida disso. E é O curioso. problema é que os heróis não fazem o seu percurso. Claro, ficam todos adormecidos também. Estão todos adormecidos também. Não beijam a princesa. E a princesa mantém-se eternamente naquele caldinho frio que já não é nutritivo. Sim, e associativamente também, se nós pensarmos a atitude do rei e da rainha, que é afastar todas as tentações, todas as possibilidades de ser picada, todas as possibilidades de fazer erros, de ser contaminado e tornar-se imune, de ir crescendo, de ir nascendo e morrendo ao longo da sua própria vida, estamos mais uma vez a tirar uma radiografia, uma fotografia muito grande, muito precisa daquilo que é a nossa própria educação, a nossa própria relação com o mundo, a nossa relação com as nossas famílias, com as nossas coisas, ou seja, nós evitamos ao máximo qualquer coisa espinhosa que se nos aproxime de nós. E isso é muito interessante de nós pensarmos também o que é que estas histórias nos podem ajudar a pensar. E nesse contexto, deixa-me dizer, João, quando eu ouço da boca de alguns professores e de alguns educadores, não podemos traumatizar as nossas criancinhas, coitadinhas. Eu penso sempre, traumatizado estás tu. Claro, não. Está num efeito de Bela Adormecida, mais uma vez, porque a grande questão é exatamente essa, que é os espinhos, as rosas, enfim, voltamos à rosa do príncipezinho, não é? Ela existe, ela tinha 4 espinhos, exatamente porque era necessário ter espinhos, é necessário a gente picar-se, é necessário a gente morrer e renascer, é necessário a gente sofrer as agruras das coisas. A dor é uma forma de aprendizagem absolutamente humana. Inultrapassável, não se trata de um masoquismo, é um facto. Exatamente, não se pode aceder a determinados graus da nossa humanidade se nós não pensarmos que ela tem também associada uma escalada, uma escadaria com
a relação com a dor, com o sofrimento, com uma certa agrura que as coisas nos colocam, e por isso portas fechadas, frustrações, o que seja, enfim, carências, etc., que têm que ser, obviamente, ultrapassadas. Mais uma vez, têm que entrar nesse processo de individuação. O próprio processo de individuação é, na verdade, um processo com uma grande dose de dor, não é? E que nós temos que, de alguma maneira, lidar com ele, ou ele E vai nos saber fazer. que assim é, saber que assim é. Ou Saber que então assim caímos é. naquele, uma vez mais, o puer eternos daquelas visões da psicologia positiva, onde só as emoções positivas é que contam, só as coisas boas. Por amor de Deus, isso é fugir da realidade. Sim, exatamente. Mas é curioso, porque isso, voltando a esta questão do novo e do ano novo, o ano novo não é só o efeito de prazer ou de escapar daquilo tudo que está em nós, enfim, confuso e complicado e provavelmente a crescer em dor, mas deveria ser mesmo um momento onde nós decidíamos, ok, então eu vou aceder a estes problemas, a estas confusões, a estas encruzilhadas, a estes labirintos onde eu estou metido, estes becos sem saída, algumas das vezes, vou enfrentá-los para poder entrar no ano novo, eventualmente com uma disponibilidade para essa nova orientação, esse novo sentido, ou esse sentido renovado da minha própria existência. Por isso que, no fundo, que o ano novo também seja este momento de nós acedermos àquilo que em nós é difícil, é complicado, enfim, que requer esse processo, esse momento de vamos lá vivê-lo e vivê-lo até com esta noção de que quando sairmos dele provavelmente seremos um bocadinho mais diferentes, mas mais humanos de certa maneira, acho eu. Acho que esta ideia de que insisto muito nisso, e o João também tem essa sua teoria, digamos, de que nem todos nós conseguimos ser humanos, não é? Todos nós somos Nem tipos todos os e bípedes que caminham na rua acedem à plenitude do humano. exatamente, de todos os bipes acedem à plenitude do humano. E é verdade, isso é uma coisa que nenhum de nós está, digamos, com o certificado de garantia que tem, tem acesso E podemos essa humanidade. regredir, não é? Podemos E regredir podemos e vemos regredir, essas não, regressões e regredimos imensas todos, vezes. Como imensas diz o vezes. povo, tem dias. Sim, tem dias e tem dias de chuva e tem dias de sol, não é? E eu hoje em dia até tenho tido muita chuva, não é? Mas até essa questão de que a chuva vem também, a chuva vem-nos provavelmente para nos lembrar que provavelmente há um tempo maior do que o tempo em que a gente vive, não é? E nós que pensávamos que que não iríamos ter chuva, nem iríamos, ou que iríamos viver eternamente numa espécie de caminhada para um deserto, de repente estamos a viver quase É em cima de um enxurrada. mar, não é? Em cima de um lago. Por Pelo isso é menos que aqui a vida é irónica. a vida é irónica, não é? Quer dizer, de repente, se calhar temos que voltar a uma espécie de arca de Noé, Não é? mais do que comprar um camelo, não é? Digamos assim. E isso é muito interessante porque de repente a própria Ah, natureza. muito Ah, bom. vocês pensavam que iam por aí? Ah, não, agora toma lá, arranja, mas é umas galochas e um barco, porque provavelmente vais ter que navegar para ir para casa, não é? É por E isso, João, eu gosto muito de dizer aos meus pacientes que, graças a Deus, que eu não tenho uma bola de cristal e que ninguém tem bolas de cristal, porque se tivéssemos uma bola de cristal, se soubéssemos o que vai acontecer, a vida perdia completamente o sabor, tudo era previsto. O novo, o incerto, o arbitrário, porventura, é o mais saboroso. sim, eu concordo absolutamente consigo, apesar de muitas das vezes isso e digo isto pessoalmente, e penso que todos nós sentimos isso, nós vamos ainda assim tentando sempre consultar os astros, lançar os búzios, ver como é que os voos das aves se organizam, enfim. Dispenso bem isso, dispenso bem. Mas isso é uma coisa muito antiga, também muito arquetípica, não é? É. Nós não Os conseguimos, auspícios, esses, não é? não Os conseguimos auspícios. deixar de viver, até essas palavras existem por alguma razão, não é? Auspícios. Exatamente. Nem sei bem qual é a etimologia dessa palavra, mas até seria interessante Hum, pensá-la um bocadinho, mas
esta ideia de que há uma coisa fora de nós, fala Consultar as connosco, vísceras lá dos animais, há uma coisa fora de lepras. nós, fala e nos permite perceber o caminho, é interessante do ponto de vista da nossa arquitetura interior. Mais uma vez, é também uma dimensão arquetípica, esta relação cada vez mais sufocante com o presente e a não compreensão de que provavelmente o presente se estende por muitos dias para a frente e por muitos dias para trás, não é? Que não é o presente não é só o instante onde nós estamos aqui os dois, mas é também a forma como nós aqui chegámos, mais uma vez o príncipezinho e a sua raposa, e a forma como nós daqui partiremos, não é? E eventualmente estaremos cá na próxima semana, se tudo correr bem, e esperemos que sim, não é? E eventualmente daqui a 2 semanas e por aí fora, ou seja, há uma grande dose de futuro e uma enorme dose de passado no nosso presente que está em permanente operação, em permanente operatividade, que nos é muito difícil de aceder, não é? Que estamos cada vez mais, acho eu, no fundo de um vale e muito pouco, temos muito pouco céu, temos muito pouca linha do horizonte na nossa interioridade. E isso é também uma questão da nossa época, não é? Esta ideia de que o futuro, basicamente, aliás, lembremos o lema punk, não é? No future, não é? Digamos, dos punks da década de 70, que as pessoas sentem, e mais uma vez isso leva a esse tal efeito de bela adormecida, não é? Se o futuro não existe, mais vale adormecer, Sim, sim, sim. E esperar que por isso é que alguém tudo nos com venha. conta, peso e medida, não é? Como é óbvio, como em todo, não é? O caminho do meio, caminho do meio. Lá nisso os chineses tinham razão. Sim, eu entendo, João, mas isso é sempre mais fácil de dizer Do que eh, fazer. para aqueles que mais ou menos se conseguem manter num certo equilíbrio. Quando cada um de nós cai numa espécie de dificuldade qualquer, fica sempre muitíssimo mais um, agarrado a estas pequenas boias de salvação, que não são nada boias, nem são nada de salvação. Não, A gente não. Pelo contrário, agarra-se pelo são contrário a pedras que coisas nos afundam ainda com pedras que mais. nos afundam, não é? Mas é engraçado que nós temos essa tendência também muito humana e que tem a ver com esta ideia dos auspícios, acho eu, de nos agarrarmos a coisas que não nos abrem os olhos, não é? Aliás, volto a esta ideia de que qual é o valor que o desconhecido tem para nós, não é? Porque a grande questão também do novo e a grande questão do futuro e a grande questão até da relação com o passado, reorganizar, reescrever, remontar e deixar que o passado aceda a nós, é mais uma vez o valor que o desconhecido tem para nós. Eu lembro-me, isto vai variando ao longo do tempo, não é? Aliás, uma da questão é a própria relação da análise das artes e o social, quanto desconhecido é que há nas obras de arte hoje em dia que maioritariamente nos acompanham. E a verdade é que o desconhecido e as artes têm entrado em divórcio, não é? Ou seja, há cada vez menos desconhecido numa obra de arte. E quando isso começa a acontecer, quando o próprio público quer obras digamos, e artistas que lhes dão menos desconhecido e dão-lhe mais do que eles já conhecem, nós começamos a perceber que o próprio valor desta ideia de caminharmos em conjunto para um desconhecido, para um sonho coletivo, para algo que nos possa abalar e mover, está ele também em déficit no mercado, não é? Ou seja, no nosso mercado existencial, no nosso mercado emocional, se o desconhecido, se nós vamos a um espetáculo, se vamos a uma exposição e basicamente já sabemos tudo, ou mais ou menos tudo o que vai acontecer, então o próprio processo artístico, que é esta valorização do desconhecido, não é? Como um espaço de diálogo, como um espaço de potencial diversidade, como um espaço de possibilidades, ele vai sendo posto em causa, não é? E esta é uma das questões que acho que as múltiplas conversas que tenho tido com artistas levam a perceber que hoje temos menos desconhecido como objeto,
como sensível, como matéria sensível nos objetos de arte do que tínhamos há, por exemplo, 40 anos atrás ou há 50 anos atrás. Isto, obviamente, também todos eles reconhecem que isto é por fases. Há fases na nossa própria relação com o social que este valor do desconhecido vai tendo. As pessoas estão mais disponíveis para pagar mais euros por ir num espetáculo que desconhecem em determinadas alturas, mais dinheiro, e outras alturas não estão nem disponíveis para isso, só estão disponíveis para o Panda e o Walt Disney e aquilo que já conhecem e não estão nem por aí. E é verdade que isto é uma das coisas muito interessantes, porque discute-se muito isto entre organizadores de festivais, entre, entre organizadores de programações e entre artistas, não é? Também esta ideia que depois os artistas também são sensíveis, percebem que a produção de desconhecido é menos valorável no mercado, eles próprios também se adaptam a esta questão. Os artistas são muito sensíveis, são antenas também muito próximas daquilo que é também um desígnio coletivo, não é? Essa ideia de que esse auspício coletivo, não é? Essa ideia de que... Aliás, estive só agora a verificar a etimologia da palavra. De repente, há momentos quando se falou nisso, lembrei-me daquelas fórmulas divinatórias em que os sacerdotes viam as vísceras das aves, mas não, é a observação do voo das aves para fins divinatórios. Exatamente. Eu por isso eu falei do voo mais do que das vistas, porque também tinha essa sensação, mas não tinha a certeza. Mas eu sabia que tinha a ver com as aves, mas já não me lembrava exatamente do quê. Sim, mas repare, essa ideia de que nós olhamos para o voo das aves e vemos no voo das aves uma espécie de... somos intuídos por um sentido Mecanismo de projeção, uma vez mais. projeção do futuro. Se nós fizermos uma extrapolação disso para o mundo das artes, não é? Se cada espetáculo for a necessidade das pessoas irem ver o voo das aves num livro, numa poesia, num quadro, numa obra de teatro, numa obra de dança, o que seja, num filme, repare, digamos, o efeito de trabalho que tem que ser feito por aquele que interpreta, por aquele que vê, por aquele que vai ser, digamos, portador e ser inflamado ou ser intuído, não é? Por essa mensagem que vem dessa construção geométrica, matemática, aritmética, formal, o que seja, sonora, rítmica, não é? Dessa música do voo dos pássaros, não é? Que vem inflamá-lo de alguma maneira, vem perceber que existe um espaço para onde ele pode caminhar, ou seja, ele vai apreender-se deste desconhecido e como isso, como objeto e como sentido maior de uma obra de arte, não é? Se cada obra de arte captar um voo dos pássaros por algum momento e o conseguir constelar dentro da sua própria estrutura subtil e invisível. Sim, que aquilo nada mais é que um gatilho para uma dinâmica interna se projetar na coisa lá fora, mas é interno, é sempre interno, É nada sempre vem interno. do lá, E que está lá fora. esse lado é muito interessante porque isso permite-nos, provavelmente, não, diria, entrar neste processo de bola de cristal que o João dizia, que me parece também muito negativa, porque não há uma certeza, mas existe Não, são uma prognósticos. mas existe uma indeterminação que pode falar connosco, não é? Sim, E essa sim, sim. indeterminação que fala E que connosco, nós podemos dialogar com ela, criando então futuros, esses sim, sim, codificações futuras vivíveis. exatamente. E isso é muito interessante, porque, na verdade, estamos aqui entre o mundo natural e o mundo humano, não é? A construção interior, que é bastante, mais uma vez, o casamento entre o espírito e a matéria, não é? Digamos, o mistério Conionionias do Jung, não é? Esta ideia de que os dois lados se podem casar de alguma forma, magicamente, Naturalmente. naturalmente também, se bem que naturalmente fica um pleonasmo, fica duas naturezas Fica, associadas, é uma redundância, mas é uma redundância necessária, é verdade, sim, mas é. que é muito interessante, porque esta ideia de que também nós conseguimos olhar para uma árvore, para o céu, para as nuvens, para o voo dos pássaros, seja o que for, e perceber que existem mensagens que estão a ser colocadas em nós, significa que também existe uma vida qualquer, um reino secreto lá fora, não é?
ainda Cá que não dentro. sei se nós vemos. Se bem que o dentro e o fora são Exatamente, era isso, quer dizer, irrelevantes. se voltarmos à tábua de esmeralda, o dentro e o cima e o baixo, o dentro e o fora são iguais, não é? Ou pelo Sim. menos é isso que é de certa maneira. Mas do ponto de vista psicoterapêutico, João, é muito mais eficaz percebermos que está cá dentro do que andarmos em busca de algo lá fora, da bruxa, do xamã, do amor perfeito, do curso encantado. Não. É sempre em nós que encontramos a inteireza, individuação, estarmos individuados, estarmos inteiros. Nesse aspecto pedagógico e psicoterapêutico faz muito mais sentido o dentro do que exatamente o fora. Nesse princípio e, clínico, digamos assim. e tem toda a razão, mas tem toda a razão, e não quis nem sequer deixar de estar nesse sentido. A questão é que Eu percebi. a questão é que muitas das vezes, ou pelo menos para mim, posso falar da minha experiência pessoal e daquilo que eu tenho também lido e partilhado e recebido de informação de outras pessoas, é que essa organização do mundo interior, ela é muitíssimo mais eficaz quando nós conseguimos perceber esta relação com o mundo exterior, como estamos a falar, por exemplo, do voo dos pássaros, neste sentido. Onde é que o Sim. voo dos pássaros é Implicar interior? tudo numa grande visão de conjunto, não é? O tal viver simbólico, como falava Jung, Exatamente, vivermos exatamente. simbolicamente todas as coisas. Sim, Porque o isso é problema, o verdade. problema, o problema, o problema é que quando nós olhamos para a nossa interioridade, e julgo que isto é comum a todos nós, é muito difícil de nós entendermos este espaço interior, de lhe tirarmos coordenadas, de percebermos onde é que ele está, o que é que nos afeta, enfim, onde é que a emoção nasce, que parte do nosso corpo é que está contraída, o que é que onde é que está o complexo ou o bloqueio, não é? Todas estas questões, na verdade, que parecem muitíssimo abstratas e um bocadinho eflúvias do ponto de São bem vista, concretas. elas têm uma concretude, e a concretude é muito mais passível de ser entendida quando nós temos um mapa exterior muito claro e conseguimos descodificá-lo e torná-lo interior. Ou seja, há E várias essa é a imagens. grande mais-valia que eu vejo em Jung, que nos fornece um mapa da vida interior, da alma, se Exatamente, quisermos. exatamente, É um exatamente, exatamente. mapa navegável. É uma cartografia, pode ser rudimentar, se calhar é rudimentar, mas é uma cartografia possível para o navegar neste mundo, sermos psiconautas deste mundo interior. Exatamente, exatamente. Mas aí também servem, o Jung faz-nos esse mapeamento, essa cartografia, eu diria mesmo mais uma ordenação, ainda assim elementar, mas muito vasta e muito interessante, e leva-nos a compreender, por exemplo, porque é que os mitos, os símbolos, as imagens, as mandalas, ou seja, as pinturas, as poesias, várias análises que ele vai fazendo ao longo do seu próprio trajeto, textos, enfim, antigos, bíblicos e não só, têm sentidos de cariz e de dimensão psicológica e de dimensão física da nossa corporalidade, da nossa alma, e como é que nós conseguimos, através de uns, chegar aos outros, não é? Há várias imagens, por exemplo, eu lembro, penso que é um texto do Pessoa ou de um outro poeta qualquer português, que fala desta ideia de que ele constrói uma espécie de andaimes interiores, onde leva uma série de homenzinhos para dentro dele, para eles próprios irem fazendo quase que uma espécie de reparação das paredes. Não é bem assim, eu já estou aqui Que giro, a que giro. inventar, mas faz Uau, uma espécie a de metaforizar, muito bom. a metaforizar uma imagem exterior para dentro, ou seja, ele leva um conjunto de homens que vão fazendo uma espécie de reparação dos edifícios interiores, não é? Das dores, do que é que está mal construído, do que é que está a cair, da umidade nas paredes, enfim, dos espaços em ruína internos, dos mau funcionamento, limpar as ruas, enfim, desentupir as sarjetas por aí fora, quer dizer, limpar as veias, o que seja, não é? Quer dizer, há várias analogias e paralelismos que nós podemos fazer entre o exterior e o interior que acabam por nos educar nesta vida de nós próprios, na vida de si mesmo, não é? De educar-nos a nós próprios, não é? E a relação com a pintura, com os voos das aves, com a poesia, com a música, acaba por nos educar na nossa relação
connosco próprios, neste sentido de nós percebermos onde é que uma parte do nosso corpo, quando nós vemos, por exemplo, uma pessoa que nos afeta porque odiamos ou porque a amamos, onde é que ela aparece essa dor? No joelho, no pé, ou essa emoção? Nas ancas, nos ombros, na garganta que nem conseguimos falar. E tudo isso é uma aprendizagem muito maravilhosa. Aliás, há um texto, eu já o mencionei uma vez, mas não, ele requer muitas análises e muitas leituras, que é o Atletismo Afetivo do Antonin Artaud. É muito extraordinário, porque ele diz que, tal e qual como um atleta treina os músculos, os atores e nós próprios, da nossa dramaturgia cotidiana, nossa dramaturgia do eu cotidiano, devemos aprender que também podemos educar as nossas emoções, sendo que, para educar as nossas emoções, a primeira coisa que nós temos a perceber-nos é que o atleta treina os músculos dos braços para fazer elevações ou para saltar, para enviar bolas dentro do basquete ou o que seja, ou faz músculos nas pernas para poder saltar mais alto, se não salta em altura. Nós, para poder saltar em altura do ponto de vista da emoção, temos que perceber onde é que ela se despoleta e temos que perceber que o que hoje conseguimos dizer, amanhã ela já não vai estar no mesmo sítio. Ou seja, o treino da emoção Não. A emoção é vira muito sentimento. curiosa, porque ela desloca-se, pode se deslocar para a ponta do Ou nariz, outra emoção para o qualquer. cabelo. A mesma emoção ontem apareceu na garganta, hoje aparece no joelho. E nós, mas espera lá, então, mas como é que eu posso ir buscar esta emoção ao joelho e fazê-la caminhar dentro de mim? Precisamos dos tais homenzinhos que vão dentro dos andaimes e buscá-la lá abaixo e trazê-la cá para cima, porque na verdade as Uma emoções verdadeira terapêutica psicossomática. Exatamente, mas há muitos artistas que têm feito essa terapêutica psicossomática, como o João está a dizer, e nós não conseguimos perceber. Aliás, por exemplo, o próprio quadro da Guernica do Picasso, no fundo, é uma terapêutica psicossomática coletiva sobre a questão da guerra e da questão da guerra, neste caso, dos efeitos dramáticos da guerra, da relação Sim, com o sim, maternal, o sim. feminino, os É homens, uma a máquina, catarse, não é? Exatamente. uma catarse, não é? Ver aquele quadro dá para perceber o horror da guerra, o horror que o próprio pintor e as pessoas todas naquela O época belo horrível de tudo isso. e tudo aquilo se transforma depois numa espécie de choro, de choro e riso, espera-se mais tarde, e de libertação dessa dor coletiva. Isso é muito interessante, porque o Ano Novo e a relação com as artes e a relação com esse sentido, a caminhada interior, acho eu, é o momento certo para nós irmos vermos e lermos umas obras de arte e E caminharmos. falando em momento certo, João, para quem nos está a ouvir aqui quase no ano novo, mas no momento em que estamos a gravar, no momento em que estamos a gravar, acabou de ser lançado o nosso diálogo 12º, dedicado à beleza e também ao seu sonho extraordinário. Portanto, e faz-me todo sentido nesta altura em que quem nos ouve porventura está há muito pouco tempo do ano novo, fazermos estas revisitações profundas. E não há dúvida que o nosso diálogo 12, porque este será o 14º, este nosso presente atual, mas o 12, convido que no final deste revisitem o 12º, que ouçam e vejam o nosso diálogo sobre o seu sonho, que é encantador, e faz-me todo o sentido neste início de ano novo, nesta coisa nova, que pode muito bem ser 2023, e que fazemos os dois votos de que seja mesmo para nós, para as nossas vidas e para as vidas de todos aqueles que nos procuram, quer no consultório, quer no teatro, quer nas diversas áreas de atuação que vão sendo a minha e a sua, cada uma com cada um de nós com os seus contextos e cada um dos nossos ouvintes e visualizadores com os seus contextos. E parece-me que faz sentido, assim como faz sentido um desafio que lhe vou lançar. E com este episódio terminamos, diria eu, a primeira época dos nossos diálogos com sentido. Gostaria de começarmos uma segunda época, porventura com um episódio especial, talvez com um diálogo expandido, quem sabe se na nossa clínica em Braga possamos já fazer esse diálogo já em janeiro, já depois desta pausa das férias que nós vamos ter que viver, porque faz parte também a necessidade de recuperar energia e recarregar baterias,
mas gostava que ficasse a pensar neste desafio de iniciarmos a segunda temporada dos nossos diálogos de uma forma também ela nova. Falaremos a seu tempo, mas fica a pensar neste desafio e não há dúvida que quem nos ouve para este 2023 que se faça ao novo, certo, Que João? se faça ao novo, sim, exatamente. Que caminhe e que deixe o novo iluminar, digamos, o caminho dele, de alguma maneira. Muito obrigado. Meu amigo, grande abraço. Bom ano 23 para toda a gente e para si Bom e para ano os para seus. todos, para si, para todos nós. Até já, João. Até já. Grande abraço, grande abraço.